Olá, olá! Nós vamos dar continuidade ao nosso tópico de Idade Média e vamos falar hoje sobre a Baixa Idade Média. Só lembrando a vocês que a Idade Média, esse período de 1000 anos, né, que não tem nada de trevas, como a gente já discutiu, é dividido entre Alta Idade Média, que vai do século V, com a queda do Império Romano, até o século XI. E aí, o que a gente tem nesse processo? É aquilo que a gente viu na primeira aula. É um sistema, né, de aperfeiçoamento das estruturas do modo de produção feudal, é a aliança da igreja com os francos germânicos, a consolidação da dinastia carolíngia e o seu processo de desintegração, gerando inclusive um processo de ruralização, uma consolidação maior do feudalismo. Tá? É aqui também, na Alta Idade Média, que desaparecem, né? Acabam as invasões bárbaras que duraram até mais ou menos o século IX, vikings. Ó, já ouvi aqui a música do Led Zeppelin. Vocês ouviram aí? Então, vikings, magiares, muçulmanos, né, como nós vimos, como os francos foram importantes para isso. Isso tudo a gente tem aqui na Alta Idade Média. E aí, quando a gente chega no século XI, nós temos uma série de transformações nesse feudalismo que já se consolidou, e essas transformações elas são tão profundas que esse período acaba assinalando um processo de declínio do feudalismo, alteração de suas estruturas e uma transição para o capitalismo. Vou falar de forma muito mais fácil. Aqui, na Alta Idade Média, é o processo no qual você consolida, né? Monta o feudalismo com aquelas características que você já sabe, poder político descentralizado, quase não usa moeda, quase não tem comércio, quase não tem cidade, a igreja é a instituição mais poderosa, você tem uma estrutura rígida social, né? Uns rezam, outros combatem, outros trabalham, e aí você tem essas características que você aprendeu todas aí, presta atenção nisso. Você aprendeu essas características, mas essas características são as características que serão transformadas aqui na Baixa Idade Média. Por isso que a gente chama de Baixa Idade Média, tá? Por quê? Porque você vai mudar as coisas de tal forma que o sistema vai se tornar insustentável. Então vamos lá às mudanças. A partir do século XI, o que a gente tem? Né? A primeira grande mudança que a gente pode assinalar, um aumento da população. A população cresceu demais. A pergunta que você deve se fazer, inclusive sempre, em tudo que for de história, é: mas por quê? Por que cresceu? Por que a população aumentou tanto? Pelos seguintes motivos. A gente teve, gente, ao longo de toda a Idade Média, crises de fome. A gente teve fome na Alta Idade Média, teve fome na Baixa Idade Média, teve grande fome no século XIV. E aí, nesse período, nós tínhamos uma redução dessas crises de fome por causa de um aperfeiçoamento de técnicas agrícolas. Esse é um motivo, né? Os homens aprenderam técnicas de plantio que fizeram a produção aumentar. Exemplo, começaram a utilizar o arado, aprenderam a drenar pântanos, né? Descobriram que você pode e deve fazer uma rotação de culturas para que o solo não perca os nutrientes. Então, esse tipo de transformação aumentou essa oferta de alimentos e a população aumentou também. Tem até uns textos que falam que as leguminosas tornaram possível que as mulheres levassem as gestações adiante por causa do ferro necessário para isso. Então aí você já entendeu. Aumenta a produção agrícola, reduz a fome, aumenta a população. Mas fora isso, a gente tem as invasões que cessaram, de novo. Invasões como, por exemplo, dos vikings. Eu estou falando de vikings de novo só para ouvir a musiquinha. A gente não tem condição. Essa banda é muito sensacional. Mas enfim. E aí o que acontece? Além disso, você tem, com o fim das invasões, você tem um aumento da segurança, né? As coisas se tornam um pouco menos inseguras. E aí, dentro dessa estrutura, você começa a prestar atenção numa coisa. Se a população aumentou muito, quer dizer que os feudos têm muito mais gente. Então o feudalismo se torna um pouco menos rígido. E aí os servos podiam, em alguns feudos que estavam muito cheios, eles podiam sair para as vilas. Olha, gente, lembre-se disso. O sistema, ele era essencialmente rural, mas não quer dizer que as cidades desapareceram por completo. Já falei isso na outra aula. As cidades perderam importância ao longo da Alta Idade Média, principalmente. Mas assim, você ainda tinha cidades. E aí as pessoas começam a se deslocar para essas cidades e o senhor feudal meio,
tem gente aqui demais, né? Tinha até uma lei em algumas partes da Europa que, assim, se um servo ficasse fora do feudo por 1 ano e 1 dia, ele era livre, automaticamente. Você tem, assim, algumas brechas para isso. Aí o que acontece? Essas pessoas que saem dos feudos, elas vão para as vilas, vão para essas cidades, né, que são vinculadas, inclusive, ao feudo, e a gente começa um processo, ele vai se consolidar mesmo com as cruzadas, começa um processo de renascimento urbano nessas cidades, que eram cidades que não eram tão importantes, elas começam a ter a sua importância aumentada porque você tem, novamente, uma população maior morando lá. A pessoa que vai morar na cidade, ela vai fazer o quê? Ela vai plantar lá? Claro que não. Então ela vai desenvolver outras atividades, como artesanato, né? Se eu sei fazer um sapato, eu vou fazer um sapato na cidade. E aí o que eu vou fazer com esse sapato? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 10 sapatos. Eu faço o quê? Aí eu vou vender o sapato. Isso quer dizer que, atrelada ao processo de renascimento urbano, nós temos aí também o renascimento comercial, assim, só que é o embrião do renascimento comercial, porque ele só vai se consolidar mesmo, tá? Depois das cruzadas. Mas você já tem o início desse processo. E isso aqui é uma transformação imensa. Aí, então vamos lá, eu falei com vocês que eles consolidam mesmo esse processo de renascimento comercial e urbano, consolidam mesmo depois das cruzadas. Mas o que são as cruzadas? As cruzadas são expedições convocadas pela igreja, que tem um caráter militar e espiritual, porque você não dissocia uma coisa da outra. Existia no medievo uma teoria que fala que é a teoria das 2 espadas, né? A igreja possui uma espada uma espada espiritual que ela impunha, e isso é quando ela levanta essa espada, isso diz respeito ao poder que ela tem, né, e a função dela de estabelecer normas sociais e culturais que, por sua vez, era, de certa forma, aquilo que conferia uma unidade a essa Europa tão fragmentada, né, que conferia à Europa as características de uma civilização cristã. E aí, a segunda espada é a espada que levantam por ela, que é a espada material, né? Essa essa espada é agora tô com medo de falar, essa espada material que levantam por ela é a cavalaria que faz isso. E nas cruzadas é isso que você tem, né? Tipo, essa ideia sendo colocada em prática. São as pessoas que defenderão a cristandade. A função era da nobreza. Então, quem é que convoca as cruzadas? O Papa, né? O Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, convoca essas expedições militares que devem ir até Jerusalém para retomar Jerusalém dos muçulmanos. Aí você para e pensa aqui comigo, porque você sempre tem que perguntar por quê. Por que Jerusalém era tão importante? Então, o que você tem que perguntar é, por que Jerusalém é sagrada? Qual a importância de Jerusalém? Por que os cristãos querem ir a Jerusalém? E por que os muçulmanos também lutam, né, para permanecerem nessa cidade? Olha só, Jerusalém era e é até hoje uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas abraâmicas que nós temos. Quais são essas religiões? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? Essas religiões, quando eu falo que elas são abraâmicas, quer dizer que eles reconhecem Abraão como um patriarca. E aí, o que acontece? Essas religiões são fundadas, né, com base na influência que uma exerce sobre outra. Primeiro é o judaísmo, e o cristianismo é a conversão dos judeus que acreditaram que Jesus era o Messias. E o islamismo, que é uma religião que surge no século VII, certo? Através da revelação que o profeta deles, que é Maomé, recebe do anjo Gabriel. Olha a mistura aí, gente, tá? De elementos cristãos. Essa outra religião, que é o islamismo, eles também consideram Jerusalém sagrada, mas por questões mais específicas. Vamos entender. Para os cristãos, lá está o túmulo de Jesus. Lá Jesus foi crucificado e ressuscitou, certo? Para os judeus, lá está a fundação, as bases do Templo de Salomão,
onde estaria guardada a Arca da Aliança, que tem as tábuas dos 10 mandamentos. Para muçulmanos, Maomé esteve lá, e aí ele se encontrou com os profetas, que, né, são profetas reconhecidos pelas outras duas religiões, que são Jesus, que eles chamam de Isa, Moisés, e Abraão, e aí então Maomé ascendeu aos céus lá, e aí inclusive no mesmo lugar onde estaria, na perspectiva dos judeus, a Arca da Aliança, foi construída uma mesquita dos muçulmanos. Então veja bem, né? E aí assim, as três religiões ainda consideram que o início do mundo é justamente em Jerusalém, onde... Lembra que você já estudou lá que tem um momento lá na Bíblia, né, que é onde tem a representação dessa história, de como esses povos representam essa perspectiva deles? Lembra que você estudou, sei lá, na escola dominical, no catecismo, sobre como Deus testou Abraão, né, para saber sobre a fidelidade dele e pediu para ele sacrificar Isaac, o filho dele? Então, ele colocou Isaac numa pedra e quando ele ia sacrificar, e aí então Deus parou a mão dele? Aí assim, não sei se você teve acesso a isso, pergunta aí para alguém na sua casa. Então, essa pedra onde Abraão teria deitado Isaac é, para as três religiões, o marco fundador do mundo. Né? Deus teria fundado o mundo aí. Então, depois dessa explicação, que é importante, inclusive, pra vocês entenderem, gente, que a gente tá tendo um monte de treta em relação a Jerusalém atualmente, né? Inclusive, vocês têm que acompanhar isso. Isso tem raízes históricas, né? São raízes profundamente vinculadas a questões históricas, a questões religiosas, de representação, que para esse povo, a sua identidade é profundamente vinculada a essa questão desse monoteísmo. Então veja bem, uma vez que eu já expliquei, vamos entender. Os muçulmanos, então, eles partiram, né, desde que a religião foi fundada, eles partiram para um processo de expansão e eles tinham ocupado Jerusalém. E aí eles tinham proibido os cristãos de irem até Jerusalém, e os cristãos iam lá em peregrinações antes mesmo das cruzadas, né? Eles viviam entendendo que essa era uma forma de algum modo ter acesso a um paraíso na Terra. E aí, o que acontece? O Papa, inicialmente, ele vai dizer o quê? Nós vamos lá retomar Jerusalém deles. Só que esse não é o único motivo. Esse é um imperativo religioso, mas nós temos outros motivos. Tá? E aí, como é que você descobre quais são os motivos outros das cruzadas? Por meio das palavras do próprio Papa, que eu não vou saber aqui exatamente, mas eu sei umas partes de cor. Quando ele convoca o movimento, ele diz assim: tomai o caminho do santo sepulcro, vós que sois mercenários, parricidas, assassinos abaixo de salários, vós que levantam a espada contra os fiéis, levantem contra os infiéis. Uma vez que a terra que vós habitais é demasiadamente pequena para a vossa grande população, a sua riqueza não abunda, mal fornece o alimento necessário. Tomai o caminho do santo sepulcro e arrebatai aquela terra à raça imunda que a habita. E aí todo mundo gritou: ah, Deus o quer, Deus o quer. Analisa o que ele falou. Ele falou da questão social. Ele falou assim: vocês são assassinos, parricidas, acho ótimo essa parte, assassinos, parricidas, ladrões, né? Uma forma de você ter absolvição é você indo ao Santo Sepulcro, indo a Jerusalém expulsar os muçulmanos. Por quê? Porque com o crescimento da população e esse, né, início de renascimento urbano, nós tínhamos uma série de problemas sociais, né, como um aumento de criminalidade, e uma das funções da igreja é manter o ordenamento social. Então o que a igreja está fazendo é convocando essas pessoas, esses pecadores, para irem se redimir lá. Olha o outro ponto. Quando o Papa fala, né, que vocês que levantam a espada contra os fiéis, levantem contra os infiéis. Quem é que tem a espada? É a nobreza. Você imagina um cavaleiro, né, cuja função era guerrear, e aí ele não tinha mais as invasões bárbaras. Imagina o tanto de conflito que eles encontravam, o tanto para eles conseguirem exercer a função deles, né? Imagina o tanto de problema desnecessário, tipo, deixa eu passar, não deixo não, então eu te desafio para um duelo. Isso era um problema, era necessário manter esse ordenamento. E olha o outro ponto
que a gente tem aí dentro dessa fala dele. Ele fala da questão da produção de alimentos, né, do medo, da insegurança de alimentar uma população diante do fato de que a Europa é pequena. Quando ele fala assim, a terra que vós habitais é pequena, para a vossa grande população, sua riqueza não abunda, tem uma parte que ele fala que a terra é cercada por montanhas, tomai o caminho do Santo Sepulcro. Isso quer dizer que existe aí um imperativo que também é econômico. Então ele é social, ele é econômico, ele é religioso, e quando eu digo que ele é social, isso está dentro de uma das funções da igreja. Por quê? Isso é muito importante. Pem, Guilherme, olha os pem aí, ó, pem voando aí. Isso é muito importante, né? Porque interessa, por exemplo, a igreja encontrar uma ocupação para essa cavalaria. Porque interessa, né, dar um destino para os bandidos que a gente tinha. Por que isso é importante? Porque existia uma ordem rígida, legitimada pelo clero, que é essa ordem de uns rezam, outros combatem, outros trabalham. E não era visto com bons olhos qualquer tipo de processo de alteração dessa ordem. Tanto que nós temos um trecho tem esse trecho em um livro de um medievalista muito sensacional que é o Legoff, que ele fala assim, que quando você tem o crescimento das cidades, né, há uma fala atribuída a um membro da igreja que é assim, Deus fez o clero, os cavaleiros e os servos. O diabo fez os mercadores e os usurários. Por que usurários? Usurários são aqueles que cometem crime de usura, ou seja, lucro. Tá? Crime não, para aí, ó. Não é crime não, é pecado. Pecado de usura. E esse pecado da usura, né, que era condenado pela igreja, ele entra em choque com esse renascimento comercial. Anote isso aí, que isso vai te fazer entender por que você tem os comerciantes aderindo, né, em massa à reforma religiosa quando ela surgir. Aí o que acontece? Então você percebe que a gente tem vários motivos para o movimento cruzadista, né, tentar, de certa forma, diminuir essa pressão demográfica, fazer todo esse ordenamento, mas nós temos, né, séculos de cruzadas e ao longo das expedições nós temos cruzadas super diferentes e aí outras motivações surgem. Quando eu falo que eu tenho cruzadas diferentes, eu tenho cruzada, por exemplo, que é a primeira cruzada que vai lá e consegue retomar Jerusalém. Aí depois eles perdem, né? E aí é necessário eles vão e fazem, os cristãos vão e perdem Jerusalém de novo. Aí na terceira cruzada é a cruzada dos reis, que tem Ricardo Coração de Leão, Frederico Barba Roxa. Você tem cruzada, que é a cruzada que a gente chama de cruzada das crianças, né, que é a quinta cruzada, e eu acho assim impressionante que eles tiveram a ideia genial de que se tinha alguém que podia tomar Jerusalém dos muçulmanos, vencer esses infiéis, era só quem tinha um coração puro, e quem tinha um coração puro eram as crianças. Então o que eles fizeram? Pegaram órfãos, colocaram em navios e embarcaram para lutar com os guerreiros que estavam lá, os guerreiros muçulmanos que ocupavam Jerusalém. Morreram todas as crianças, né, foram escravizadas, óbvio. Mas assim, então você percebe que você tem motivações diferentes, tem a chamada cruzada que não é tão oficial, que é a cruzada dos mendigos, e aí ao longo dessas cruzadas, né, outros interesses surgem. Um interesse interessante é aquele que tá lá na quarta cruzada, que assim, quando o Papa fala que você tem que tirar aquela terra da raça imunda, eles viam com péssimos olhos os muçulmanos, mas aí, quando os cristãos chegam lá, eles veem como essas pessoas vivem, assim, eles têm uma civilização interessantíssima do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, eles têm temperos sensacionais, aí começa, né, a história do tempero, das especiarias, né, e que os europeus vão lá e, como diz o meme, arrombar o mundo por causa de tempero, enfim. Olha só, os cristãos vão descobrir que eles têm tapeçarias fantásticas, perfumes incríveis, que eles têm, né, toda uma estrutura citadina sensacional. E então o que eles fazem, os cristãos? Eles começam a trazer os produtos do Oriente para cá. Aí pronto, né? Isso aí é aquilo que faltava para o comércio renascer com força total. Aquilo que já estava rolando vai rolar muito mais.
mais. Por quê? Porque aí você trazendo esses produtos vão ser vendidos onde, né? Qual é o shopping aqui da Idade Média? É aquilo que nós chamamos de feiras. São montadas feiras na parte de fora dos castelos e no entorno dessas feiras mais cidades crescem e aí desse território que a gente chama de Foresburgo vai surgir a classe tandandandan. Guilherme coloca a música aqui. Não sei que música que serviria para esse povo, né? Mas enfim, vai surgir a classe da qual eu não faço parte, vai surgir a burguesia, que inicialmente são os comerciantes. Aí, só considera uma coisa, esse conceito de burguesia, ele muda, né? O sentido dele muda ao longo do processo histórico. Você vai, inicialmente, o burguês é um comerciante, quando você tem revolução industrial, aí esse burguês é o industrial, depois a gente passa a chamar simplesmente de dono do meio de produção, que como eu disse é o que eu não sou, né? Mas, assim, se tem um consenso sobre o que é um burguês, é isso, é o comerciante. E aí, esses comerciantes que dentro dessas, né, no interior dessas feiras vendem produtos que vêm do Oriente, e aí eles vão dinamizar novamente o comércio. E aí esse comércio entre os próprios feudos também se dinamiza, e aí a gente passa a utilizar com mais frequência a moeda, e na própria feira você tem aquela pessoa que é o cambista, que é o responsável por trocar uma moeda de vários feudos pela moeda da feira, e aí é o cara que também depois vai emprestar dinheiro, e aí surgem os bancos. Existe um grupo específico que vai se ocupar mais disso, por quê? Porque eles não podiam exercer outras funções, porque eram considerados, né, um povo, de certa forma, maldito, que são os judeus. Então, como os judeus, eles não eram cristãos, eles exerciam essa prática aí do comércio. Então, quando você fala assim, ai, mas por que os judeus têm essa coisa com o banco surge aí, né? De uma necessidade que está relacionada a esse processo de que eles não podiam ter exercer outras profissões. Por causa daquela história lá, né, do dogma de terem negado Jesus, enfim, esse é outro assunto. Mas a perseguição a ele já existia. Então você tem dentro dessa estrutura aqui, surgimento das feiras, aí as cidades aumentam, e aí eu quero que você pense comigo, jovem. O feudalismo, eu expliquei para vocês que ele tem estrutura agrária, certo? E que tudo funciona de modo geral, as coisas funcionam dentro de grandes fazendas, que o poder é descentralizado, que a economia é aquela economia natural, baseada no escampo, e de repente renasce o comércio em um modo de produção que se baseia na servidão. Se renasce o comércio, quer dizer que tem que ter gente com dinheiro para comprar as coisas. Mas o servo não recebe salário. E aí você tem o crescimento das cidades em uma estrutura que é rural. Então, assim, você tem transformações que alteram a própria estrutura do que é esse modo de produção. Por isso, ele vai se tornar insustentável e faremos a transição dele para o próximo modo de produção, que é o que venceu, a gente vive nele até hoje, que é o capitalismo. Entenderam? Então vamos lá. Vamos pensar aqui em outra questão que pode ser muito cobrada assim, de vocês. Tudo isso que eu falei, do renascimento comercial, urbano e tal, isso é extremamente importante e se vincula também às cruzadas, mas existem outras questões vinculadas, né, outras consequências das cruzadas, que são muito importantes. São tão importantes que existe uma frase de um historiador chamado Léo Huberman, que é assim: as cruzadas ajudaram a despertar a Europa do seu sono feudal. Por quê? Porque além desse renascimento comercial e urbano que já estava rolando, mas que se dinamiza, a gente tem uma troca, um intercâmbio cultural muito grande, né, desse Ocidente cristão com o Oriente. E quem é que tinha, né, quais eram as cidades, os reinos que tinham maior contato e que tinham domínio dessas rotas? Eram os italianos. A Itália ainda não era um país, porque a Itália só vai se unificar no século XIX, 1870. Nesse momento aqui, a gente tinha várias cidades italianas. E em meio a essas cidades, nós tínhamos duas que eram as mais importantes, que acabaram, assim, se tornando senhoras aí dessas rotas, que são principalmente Gênova e Veneza. Aí entenda por que isso é muito importante. São os italianos que têm esse contato, né, com o Oriente. E aí, assim, além da questão econômica, que eles enriquecem, compram lá, a rota é deles, eles compram um saquinho de cravo e vende aqui na Europa, um produto que era super desejado, que era raro, por um preço absurdo, né, não dava pra você fazer uma canjica,
Tem cravo em canjica? Não sei. Não dá pra fazer sei lá, o beijinho que tem o cravo lá em cima. Enfim, além disso, tem um outro elemento muito, muito importante, que é o fato de que esse contato, esse intercâmbio, essas trocas culturais vão acabar alterando uma mentalidade que a gente tem aqui no medievo. E aí é justamente por isso, aliás, não apenas por isso, mas esse é um dos motivos importantíssimos, muito fortes, para que seja justamente a Península Itálica o berço de uma revolução cultural que nós chamamos de Renascimento. São eles que saem e têm mais contato, né? Saem do lugar onde eles estão e têm mais contato com esses outros povos. E isso produz uma revolução cultural. Aí vamos lá. Então eu já te falei que tem essa questão cultural que é importantíssima, aí o comércio, né, entre Oriente e Ocidente, via Mediterrânea retomado. Então as cruzadas são muito importantes nesse ponto. Cristão não vai conseguir conquistar Jerusalém, mas elas são, assim, muito definitivas, né, para essas transformações aqui da Baixa Idade Média. E aí eu falei com vocês que então as cidades cresceram. Vamos a alguns pontozinhos aqui. Dentro das cidades, além do comércio, né, nós temos algumas estruturas organizadas. Por exemplo, nós temos o artesanato e para organizar esse artesanato são criadas corporações de ofício. O que é o nome disso? Corporações de ofício. O que são essas corporações? São associações de artesãos que têm a mesma função, tipo, tinha corporação de, sei lá, sapateiros, de ferreiros, eu não tô lembrando aqui as outras profissões, mas é isso. E aí a função deles era não apenas transmitir esse ofício, transmitir esse saber, mas também a função de controlar a qualidade desses produtos. E aí, além das corporações de ofício, a gente tem também no interior das cidades, né, como parte desse processo, toda uma luta contra o domínio feudal. Porque, veja bem, você tinha, né, um senhor feudal que dominava aquele território, na parte de fora do castelo dele, às vezes era até, né, nas extremidades ali do castelo, você tem a formação de feiras, o renascimento de cidades, ou você tem vilas que são vinculadas a esses feudos, mas ele é a pessoa que exerce um poder ali. Então, o que acontece? Essas cidades acabavam dependendo deles. E aí, como as cidades vão crescendo, elas querem emancipação. Aí a gente tem dois tipos de luta por emancipação, para a cidade se emancipar daquele feudo, parar de pagar impostos, parar de depender deles, tá? Você tem um tipo, né, de emancipação que a gente chama de emancipação acordada, que é através das cartas de franquia. O que seria isso? As cidades conseguem negociar, né? Todo mundo se reúne, conseguem negociar a independência e recebem uma carta de franquia, que é uma carta de independência. E aí elas se livram daquele feudo. Mas você tem um outro tipo, que são as chamadas comunas. O que são essas comunas? São cidades que precisam partir para a luta armada, lutar, a galera lá dentro luta contra essa opressão dos feudos e vencem. Quando vencem, né, nem sempre, mas geralmente vencem. E quando vencem, aí elas conseguem independência. Você tem isso aí. As próprias cidades, né, por causa desse renascimento, se organizam também em guildas. O que são essas guildas? São associações das cidades mercantis com o objetivo de defender o interesse comercial em determinada região. Então, junta cidades aqui que tem comércio próximo, fala, olha, a gente não vai deixar que cidades de outros territórios, né, tragam seus produtos para cá. Já é um princípio protecionista. Então, veja como as transformações já se dão, né, de forma muito profunda. E aí você tem uma transformação dentro do imaginário, aí, né, dentro do sistema de pensamento. Existe aqui um certo afrouxamento de um controle da igreja do ponto de vista cultural. Eu não quero dizer que a igreja não tinha mais controle nenhum, eu quero dizer que há um afrouxamento desse controle. É como se as cidades fossem um espaço, né, onde era possível você exercer, por exemplo, lucro sem punições tão rígidas, onde determinadas heresias também não eram rigidamente punidas. E é dentro desse espaço que vai surgir uma instituição, que é a universidade. As universidades surgem justamente por causa desse processo de renascimento comercial e urbano. Aí você fala, ué, mas por quê? Porque, veja bem, quem tinha o controle do conhecimento era a igreja, certo? Só que você tem renascimento, esse renascimento comercial, esse crescimento dessas cidades,
a gente também vai ter aqui, necessariamente, né, uma necessidade de aprender a ler, de instituir regras, leis. E aí, as universidades surgem por causa disso. Inclusive, elas surgem tendo a igreja, inclusive, né, como alguém que autoriza e desde o princípio se relaciona a esse processo de transmissão do conhecimento. A própria igreja está nisso, você tem membros do próprio clero que também frequentam as universidades, porque mudou a mentalidade, as pessoas querem saber o que está acontecendo. Isso se baseia muito, gente, isso é bem importantíssimo, naquilo que nós chamamos de escolástica, certo? As universidades se baseiam na escolástica, que é um tipo de sistema de pensamento que concilia fé e razão. Nós vamos pegar a obra de Aristóteles e vamos utilizar os princípios aristotélicos para tentar compreender o mundo, associando essa lógica dele à sua fé. Não é que a razão tem uma primazia sobre a fé, mas que você utiliza a razão para afirmar elementos que você já apreende do mundo através da sua fé. E aí o mais importante dos escolásticos é São Tomás de Aquino, que de certa forma a gente pode dizer que cristianizou Aristóteles. Então as universidades se baseiam nisso. Olha como essa é uma transformação impressionante.